boa noite. No ar o Jornal 10, edição para terça-feira, 22 de novembro. Vamos ao sumário desta edição. Criação do Fundo de Risco para o Turismo é medida eficaz, defende o Primeiro-Ministro. Cabo Verde acolhe a reunião do Conselho dos Diretores-Gerais das Alfândegas da CPLP. Começa amanhã a terceira edição do Festival Internacional de Cinema Platô. Congelamento das negociações com a Turquia pedido pela maioria do Parlamento Europeu. Contas públicas britânicas melhoram mesmo com incertezas do Brexit. Japão, China e Austrália reagem às declarações de Trump sobre acordo de parceria transpacífica. Vamos ao desenvolvimento destas e de outras notícias. Mais uma vez, boa noite. Recordo-lhe que este bloco de notícias pode ser consultado em www.tiver.cv. Vamos às notícias. Terminou hoje o debate sobre o Orçamento Geral do Estado para o ano económico de 2017. O MPD diz que este orçamento responde às expectativas dos cabo-verdianos, das famílias e das empresas. Do lado da oposição, o PCV vai dizendo ser este um orçamento que não traz nada de novo, enquanto a OCID diz continuar a analisar minuciosamente a proposta de orçamento. Neste último dia de debate em torno da proposta de orçamento, o MPD defendeu que o mesmo vai no sentido de responder às necessidades do país, com enfoque nas famílias, empresários e setor do turismo, considerado alavanca da economia nacional, com a criação do Fundo de Capital de Risco. O fundo turístico tem que tomar este destino, a distribuição tem que ser maioritariamente investir no Sal e na Boa Vista. Porquê? Porque já são mercados que já têm o fluxo, a maioria do fluxo dos turistas que vêm para Cabo Verde são para essas ilhas, só que se esqueceu-se da outra parte. Esqueceu-se da habitação para os funcionários que foram lá trabalhar. O PICV fala em modelo plágio e que este orçamento não traz nenhuma novidade aos interesses do país, por isso irá votar contra. Quanto ao fundo de garantia, este deveria ter um caráter nacional e não individual. Este orçamento de Estado é mais do mesmo, é um orçamento de continuidade. O risco deste governo ser considerado o governo mais fraco em toda a história de Cabo Verde independente, porque fala, mas não concretiza. As ilhas ditas periféricas, ou que ainda não têm um desenvolvimento turístico interessante, devem também receber parte deste fundo para incrementar também a sua atividade. A OCDE reconhece que esta proposta de orçamento tem incentivos, mas persiste em embaraços, quando ao fundo focar apenas na Ilha do Sal e Boa Vista é desproporcional. Inicialmente nós não vamos votar contra o orçamento. O que não quererá dizer que vamos votar a favor, porque com as medidas que o orçamento traz, portanto, relativamente ao crescimento económico, pode eventualmente reverter a situação. Relativamente ao fundo turístico, portanto, é uma boa medida, mas nós achamos que a repartição é muito desproporcionada. São cerca de 4 milhões de escudos cabo-verdianos, orçamento total, mas prevê-se a atribuição de 450 mil aos poderes locais, com as Ilhas do Sal e Boa Vista a receber maior fatia. O primeiro-ministro Ulisses Correia Silva garante que o orçamento para 2017 é um modelo diferente ao que foi apresentado pelo anterior governo do PICV e prevê o crescimento económico. O turismo é a grande prioridade. A tendência de crescimento económico internacional para 2017 é de 3,4%, para a África subsaariana será de 3,3% e para o nosso arquipélago, segundo o Executivo, será de 5,5%, o que reflete que o orçamento, para além de ser diferente, dá confiança ao país, indica o Primeiro-Ministro. É um orçamento baseado num modelo de economia diferente, porque nós apostamos fortemente no setor privado, no investimento privado, nas exportações, num Estado mais eficiente, enquanto que o modelo que vigorou durante a governação do PCV era um modelo assente na ajuda externa, assente nas infraestruturas como um fim em si próprio e assente na dívida pública, um modelo insustentável, que conheceu os seus limites e que já não tem condição de ser reproduzido. Considerar o motor para o crescimento económico nacional, o chefe do Executivo almeja um turismo diversificado e não de barracas. Fazer com que o turismo não seja apenas resorts e hotéis, é importante fazer investimentos nestes setores. Por isso, por exemplo, que em relação à Boa Vista, a componente do Fundo de Turismo vai ser investida essencialmente para melhorarmos e requalificarmos a zona de Baraca, chamada hoje a zona de Baraca, melhorando as condições ambientais, sanitárias, de habitação,
e da requalificação urbana nessa zona, para que de facto possamos falar de um turismo mais integrado. Exatamente, turismo sem barraca sem barracas e sem exclusão. É por isso que a parte do investimento público é importante e nós estamos a destinar 50% do Fundo de Turismo precisamente para investir lá onde há boa dinâmica do turismo, consolidar o destino. 1 milhão de turistas é a previsão para 2017, por isso, indica o Primeiro-Ministro, teremos de trabalhar no turismo local, a requalificação dos espaços, melhoria no saneamento, com vista à criação de pequenos negócios. Cabo Verde acolheu hoje a 31ª reunião do Conselho dos Diretores-Gerais das Alfândegas da CPLP. O fórum teve como objetivo debater os temas relacionados com o desenvolvimento das alfândegas da comunidade e melhorar o ambiente dos negócios em Cabo Verde. O 31º Fórum dos Diretores-Gerais das Alfândegas da CPLP visa debater o desenvolvimento das alfândegas da comunidade, mas também resolver os problemas ali contidos. O secretário-geral da CPLP apelou às administrações para prosseguirem e completar o Programa Integrado e Cooperação de Assistência Técnica aprovado na reunião anterior. É sem dúvida um reconhecimento do esforço desenvolvido para a implementação do programa PICAT, Programa Integrado de Cooperação e Assistência Técnica, mas é também um apelo às administrações da CPLP aqui representadas para prosseguir e completar o programa PICAT 5, aprovado na 30ª reunião do Conselho em 2015, onde, para o triênio 2016-2018, ficou estipulado a realização de 24 ações a concretizar em diferentes países. Francisco Corinha afirmou que o Secretariado Permanente propõe temas inovadores para o desenvolvimento das alfândegas, como a constituição de um grupo de trabalho para a via aérea. O Secretariado Permanente propõe temas inovadores, sendo de referir, a título de exemplo, a constituição de um grupo de trabalho para a via aérea, que tem como objetivo desenvolver o intercâmbio e experiências de cada uma das alfândegas, por exemplo, nos controles sobre passageiros e bagagens, na carga aérea, nas encomendas postais, no controle dos meios de transporte, nos abastecimentos de bordo. A missão das alfândegas não é só na arrecadação das receitas, mas também é a porta de entrada para muitos investidores, sublinhou a diretora nacional das receitas do Estado, para quem Cabo Verde está numa fase de desenvolvimento da sua economia. De facto, as alfândegas têm essa missão não só na arrecadação de receitas, mas é muito mais do que isto. É a porta de entrada para muitos investidores, na medida em que é por aqui que entram os produtos, os equipamentos e, como podem ver, Cabo Verde está numa rampa de lançamento da sua economia e, de facto, interessa-nos, sobretudo, ter uma alfândega eficaz, eficiente, proativa e simples. E, portanto, nesta medida, nós acolhemos esse fórum com muito agrado e com muita vontade e muita fome de trabalhar. Segurança Nacional e Saúde Pública são duas outras vertentes das alfândegas, anotou a Diretora Nacional das Receitas do Estado, áreas que, conforme observou, devem ser sobrevalorizadas. Mas a missão das alfândegas vai mais para além do que isto. De facto, tem duas vertentes muito mais importantes do que a captação de receitas, que, na minha opinião e na minha ótica, devem também ser sobrevalorizadas, que muitas vezes são esquecidas, que é a questão da segurança nacional e a questão da saúde pública. Portanto, as alfândegas também têm esse papel muito importante de controlar aquilo que entra no nosso país, verificar a salubridade dos bens, a questão da saúde pública, o tráfico de armas. Portanto, é uma missão que está muito acima daquilo que o cidadão comum tem a percepção. Portanto, é uma missão complexa. A reunião da Praia contou com a participação dos diretores-gerais das alfândegas da CPLP, bem como administradores de alguns países. O Movimento Nacional para a Renovação do Sindicato Nacional de Professores apresentou esta terça-feira candidatura à liderança do SINDEP, sob o lema Professores em Primeiro Lugar. José Moreira é candidato.
José Moreira diz que a sua candidatura é um imperativo e urgência, porque 17 anos é demais para uma só pessoa. Vamos concorrer para ganhar e trazer a credibilidade, pluralismo, democracia e sangue novo à organização. Trata-se de um imperativo e urgência porque pensamos que 17 anos é tempo demais para uma única pessoa e uma única equipa liderar esta organização. Esta candidatura surge de um movimento de professor para professor, sem qualquer alinhamento a grupos de interesses, garante o agora candidato. Professores, em primeiro lugar, é o lema deste movimento que aponta como o maior erro da atual direção a viabilização da aprovação de um estatuto que só retirou direitos que a classe já tinha. A atual direção do SINDEP cometeu o maior erro possível contra os professores ao negociar a aprovação de um estatuto que só retirou direitos à classe e com possibilidade de não ser aplicável ao ensino básico, uma vez que não é possível reduzir a carga horária nesse subsistema e os professores não serem compensados pelo excesso da carga horária. Para além de questionar a atual direção do SINDEP, Moreira avança que aquele sindicato precisa de uma nova liderança. O sindicato precisa de uma nova liderança e que centra a sua ação em 3 eixos fundamentais: transparência, competência e inovação. Ora, é o que os associados devem contar e esperar desta candidatura. As eleições no SINDEP estão marcadas para 28 de dezembro. A terceira edição do Festival Internacional de Cinema, intitulado Platô, arranca esta quarta-feira na cidade da Praia com a participação de filmes de 5 países, numa edição que não terá vertente competitiva. De acordo com o vereador da Cultura da Câmara Municipal da Praia, José Eduardo dos Santos, esta edição será um best-of das 2 primeiras edições, pelo que vão estabelecer 3 curadorias próximas aos produtores que participaram nas 2 primeiras edições, recolhendo aquilo que foram as melhores exibições, mas também abrindo às participações de novos filmes. Ainda conforme o vereador, esta edição não terá versão competitiva porque o período não é favorável à realização da competição, que tem sido uma das vertentes do festival. O festival continuará com a vertente de promoção e formação nos bairros, cinema infantil e workshop junto do público universitário, numa lógica de formação de plateia para as próximas edições. Entre os filmes a serem exibidos constam filmes do Brasil, Travessa do Ferreiro, do outro lado do Atlântico, Tião, de Portugal, Travessa de Orixas, França, Tango Negro e Reino Unido, Saint Grange. De Cabo Verde estão A Rapariga, de Mário Almeida, Casa Lata, de Ângelo Lopes e Lara Placida, Busca Santo, de Samira Vera Cruz e Contact, de Gani Pires. A quarta edição da Feira de Plantas já tem data e vai acontecer entre 25 de novembro e 3 de dezembro em Achada, Santo Antônio. A iniciativa é da Câmara Municipal da Praia, que leva à exposição plantas ornamentais, fruteiras e medicinais. Com um orçamento em torno de 1 milhão de contos, a feira terá 25 produtores de árvores e artesãos oleiros. O evento tem como objetivo proporcionar aos munícipes a opção de dialogar diretamente com os vendedores e produtores de plantas. A feira será um espaço de comércio. Dentro de atribuições da Câmara Municipal da Praia, no domínio de áreas verdes, onde que as iniciativas promove produção e comercialização de plantas. Então, também no tem estado tem uma grande procura sobretudo para plantas ornamentais. Naquele sentido, surge aquela iniciativa de realização de feira de plantas ornamentais, que já está também na 4ª edição. Disponibilizar plantas ornamentais, frutíferas e medicinais é um dos objetivos desta feira. O objetivo dessa feira de plantas ornamentais é, sobretudo, disponibilização no mercado de uma grande variedade de plantas, desde ornamentais, fruteiras, medicinais, para munícipes praenses e não só,
e também disponibilização, ou se não pode falar, apresentação de alguns equipamentos e acessórios de jardinagem. Estimular o cultivo e produção de árvores para o embelezamento dos espaços é um outro propósito da iniciativa. Para além disso, a feira tem outros objetivos, onde que os outros estimula cultivo e produção de planta para embelezamento de espaço, também onde que os outros objetivos promove e incentiva a produção a nível local. Também ali a feira serve como um espaço de intercâmbio entre si, entre produtores e próprios produtores e munícipes que também para a feira e procura certos tipos de variedade de planta. A feira terá 25 produtores de árvores e artesãos oleiros e tem um orçamento em torno de 1 milhão de conto. O Polivalente de Assumada vai receber no dia 17 de dezembro um concerto para assinalar os 10 anos da dupla Rapaz Sem Juízo. O evento conta com a participação de vários artistas e amigos do grupo. Este ano, a dupla Rapaz Sem Juízo, formada pelos jovens Péricles Costa e Carlos Monteiro, completa uma década no hip-hop nacional. Para celebrar o aniversário, os artistas anunciaram que vão fazer um show em grande na cidade que viu nascer a dupla Assumada. Ainda no âmbito do 10º aniversário, os Rapazes Sem Juízo prometem algumas surpresas, nomeadamente no dia 10 de dezembro. Para 2017, Péricles Costa avança que o grupo já tem convites para atuar em alguns festivais e ainda vai fazer um tour pela Europa. As datas para este show ainda não foram fechadas. Rapaz aranja saldo, prepara a voz, fala bonito. De ali para frente, que parça sabe. Telecom, dinheiro na saldo e tudo. Hora se toca em espumado na vibração. Classe sempre chique. Há opiniões fortes para acompanhar de seguida. Hoje o nosso convidado é Danilson Ramos Andrade. Opiniões fortes. O elenco semanal. Caros telespectadores da TIVER, sejam bem-vindos a mais um Opiniões Fortes de hoje. Gostaria de começar este nosso espaço enviando um abraço de solidariedade e também de esperança e de fé a todas aquelas pessoas que sofrem ou que passam por tribulações e por situações mais difíceis. Encontramos todos os dias, pelo caminho, pelas estradas, olhares tristes, pessoas que de facto andam cabisbaixas e muito preocupadas com a sua difícil situação de vida. Queria então mandar um abraço de solidariedade às pessoas dos hospitais, as pessoas acamadas, as pessoas que perderam a esperança ou que não veem solução para os seus problemas. Digo isto porque às vezes é bom deixarmos de olhar para o nosso próprio umbigo e darmos conta daquilo que sucede e que se passa à nossa volta. Talvez assim consigamos no dia a dia construir uma visão também mais positiva e mais desafiante da nossa própria existência. Ora, todos os dias do mundo chegam-nos imagens de fome, de guerra e de miséria. Nós temos isso mesmo ao nosso lado. Temos pessoas vizinhas, temos pessoas próximas de nós também que passam por situações gritantes de miséria ou de extrema miséria. Ora, visitar essas pessoas, andar lá onde vivem e estar com elas, pode também dar-nos aquela carga, não só o choque da realidade, mas também aquela carga. E muito mais do que nós temos para oferecer, nós chegamos lá e saímos de lá edificados com aquela luta e aquela perseverança e aquela labuta de todos os dias para ter o pão de todos os dias, aquele esforço de pessoas simples que no dia a dia conseguem transformar pequenas coisas em grandes coisas. Portanto, veio o nosso abraço para elas. Por falar em situações difíceis, as recentes eleições nos Estados Unidos e o seu desfecho
centraram ou então desviaram todas as nossas atenções para os Estados Unidos. No entanto, nós constatamos e vemos todos os dias que há também outras situações gritantes espalhadas pelo mundo, situações que clamam pela justiça e pela paz. Nomeadamente, por exemplo, na Síria, onde nós assistimos diariamente praticamente a dizimação das pessoas que lá vivem, da humanidade. Ainda ouvimos nas notícias e lemos como um hospital pediátrico foi bombardeado. Nós perguntamos-nos como é possível que se bombardeie um hospital pediátrico onde morrem crianças inocentes e a consciência humana não se sinta afetada por esses acontecimentos. E será que o bombardeamento de um hospital onde estão crianças, será que esses são danos colaterais de uma guerra? Também em Alepo há um grito de socorro, um grito forte, um grito humano, profundo de socorro que está sendo, na minha forma de ver, está sendo ignorado. A comunidade internacional subia de forma hipócrita para o lado e pessoas, todos os dias, pessoas inocentes morrem, pessoas que, de facto, de guerra não sabem nada. E nas guerras, já diz o ditado, não há vitoriosos, todos perdem. Outras situações também, por exemplo, no Iraque, uma guerra que se previa ser de poucos dias, praticamente fazia uma previsão de poucos dias. O exército entrava, avançava pela cidade e conquistava tudo. Não está sendo assim, já perdura há semanas e até há perspectivas que seja uma guerra de meses, afetando as populações que lá vivem, afetando os que não veem mais saída e têm de estar lá, ou então tentam escapar, todos os desfolados da guerra, as pessoas que abandonam a sua própria pátria e morrem ou afogadas no mar ou morrem à procura de uma vida melhor. E ainda mais, para não variar, nós assistimos nos últimos dias a Rússia a querer também abandonar a Corte Penal Internacional, tendo como pretexto uma não independência da Corte em relação aos dados preliminares da avaliação da crise na Ucrânia. Ora, nós pensamos que isso seja um mau sinal, porque de facto essa é uma instituição que ajudaria a repor a verdade dos factos e a fazer a justiça, aquela justiça que traz também a paz. Finalmente, uma boa notícia vinda da OMS, a Organização Mundial da Saúde, que decretou que o Zika não é mais uma ameaça, uma emergência internacional. A ameaça continuará sendo sempre uma ameaça e é para isso que então chamam a atenção de todos e reiteramos esse apelo a não baixarmos a guarda, a estarmos sempre atentos no combate ao mosquito que transmite o vírus, para que de facto nós possamos continuar combatendo também essa doença que, como sabemos, tem consequências muito nefastas para a saúde pública. Portanto, não vamos desleixar-nos, não nos vamos então dizer já não é uma ameaça, então podemos cruzar os braços e deixar que tudo aconteça porque já não é uma ameaça. É uma chamada de atenção para todos nos empenharmos sempre para que essa doença seja de facto extinta. Termino hoje por aqui. Até a próxima, se Deus quiser. Até lá, fiquem bem. Um abraço. Opiniões fortes. As opiniões fazem-se na TIVER. Há outras notícias que marcam o continente. De seguida, vamos acompanhar as manchetes da África, uma cortesia da Voz da América. Costa do Marfim, o presidente Alassane Ouattara diz que o país não vai deixar o Tribunal Penal Internacional depois da Gâmbia, África do Sul e Burundi terem anunciado o seu afastamento. A Nigéria, juiz do Supremo Tribunal acusado de lavagem de dinheiro e ofensas migratórias, são um dos desenvolvimentos na campanha de limpeza do sistema judicial na Nigéria.
Reino Unido, a rei nigeriano, presente em audiência em que os advogados exigem que a Royal Dutch Shell limpe os derrames que devastaram comunidades durante décadas. Como os responsáveis pelo setor saúde dizem que após 10 anos de pôr em prática várias estratégias, as 3 ilhas estão à beira de estarem livres da malária. Madagascar, agências de ajuda apelam à ação urgente para responder à deterioração da situação alimentar após 3 anos de devastadora seca.